Muito boa tarde a todos. Muito bom que a gente tenha conseguido chegar até aqui, cada um sabe do caminho e das dificuldades que teve. Muito bom que a gente tenha escolhido estar aqui. E hoje nós viemos trazer uma questão um pouco diferente dentro da linha do Espiritismo, porque no Espiritismo existem praticamente duas correntes que dominam completamente a visão, que uma é que o Espiritismo é uma corrente científica, poucas pessoas pensam assim, e a maioria da população, pelo menos no Brasil, pensa o Espiritismo como uma doutrina de caráter religioso. No tripé proposto por Kardec, quase ninguém pensa no Espiritismo como filosofia. E isso é extremamente importante a gente pensar como filosofia. Filosofia como arte de viver melhor. E hoje o tema que a gente veio trazer um tema muito caro à filosofia, que é o tema do autoconhecimento. Quem sou eu? É um tema muito próprio da filosofia, mas não se assustem, a gente não vai tratar do ponto de vista acadêmico, a gente vai tratar do ponto de vista empírico, muito prático, da vida. O quanto isso afeta as nossas vidas? Parece que não, mas essa é uma questão extremamente importante para a gente poder se conduzir. Para quem gosta de videogame, sabe que se você for colocado diante de um videogame, de um jogo que você nunca mexeu na vida, você vai ter uma pergunta fundamental a fazer. Você mexe o comando, um joystick, um comando qualquer, e vai ver o que vai movimentar na tela. Aquele monte de personagens e situações, o que movimentar na tela é... Quando você mexe o comando, o que movimenta na tela é você. Você vai acabar sabendo, entre aqueles vários personagens, quem é você, e é fundamental para você jogar o jogo. Para jogar o jogo da vida, a mesma coisa. Nós também temos uma primeira questão a ser trabalhada. Quem somos nós no meio dessa imensidão de seres e situações? Se você ainda não está convencido sobre a importância disso, nós vamos pensar. Pensar a partir de Saulo e Paulo, que é o livro que a gente tem trazido, foi lançado agora em dezembro último. Saulo e Paulo fala no seu capítulo 1, é um livro que veio tendo a gente como porta-voz. Ele fala no seu capítulo 1, no diálogo do homem velho com o homem novo, Saulo e Paulo são o mesmo personagem, eles começam discutindo essa questão. Quem sou eu? Porque Saulo é o homem velho. Todos nós temos um homem velho dentro de nós. E Paulo é aquilo em que Saulo se transformou, o apóstolo, o ser de luz. Esse diálogo do homem velho com o homem novo é extremamente importante para a gente poder se movimentar na vida. Saulo, o homem do orgulho, o homem do ego, se definia a partir da sua nacionalidade, dos seus projetos, da sua família, das coisas e dos papéis que ele exerce no mundo. Paulo de Tarso não, na carta aos Romanos, ele se define pela sua tarefa como escolhido perante o Evangelho de Deus. Uma coisa é você se definir a partir da terra, outra coisa é você se definir a partir de Deus. E isso influencia demais as nossas vidas. Vamos ver como? Concretamente, se você tiver que se apresentar em algum lugar, você vai apresentar todos os aspectos com os quais você se identifica. As mulheres aqui, por exemplo, acham que são mulheres. Os homens acham que são homens. Os brancos acham que são brancos, os negros que são negros, os pardos que são pardos, os japoneses acham que são japoneses, os brasileiros acham que são brasileiros, os estrangeiros acham que... Maurício, você está louco? É claro, nós achamos que somos isso mesmo. Claro, nós achamos, mas não somos.
Nós não somos nada disso que a gente pensamos que somos. E por encasquetar, por nos identificar com a aparência do que nós somos, é que surgem todas as situações, por exemplo, de violência e conflitos na Terra. É quando um espírito acha que é homem, e que sendo homem, ele tem que defender o ponto de vista do homem, e tem que competir com a mulher. A partir daí é que começa a violência contra a mulher. Se um espírito de um machão, de um abusador de mulheres, pudesse num passe de mágica entender que ele, nessa encarnação ele é homem, mas na próxima ele pode nascer mulher, que ele não é homem, ele apenas está homem. Isso é de um potencial transformador para essa pessoa fantástico. Imagina um iraniano nesse conflito que está tendo com os Estados Unidos, que ele está brigando com a superioridade, como o americano também está dizendo a sua superioridade. Se eles soubessem, caísse bem a ficha de que nessa encarnação eles são americanos, na próxima eles podem ser iranianos, e o judeu e o palestino, e um branco que humilha negros, saber que na próxima encarnação ele pode nascer negro. Olha o potencial de transformação que tem a pergunta: quem sou eu? Quando nós levarmos a sério essa pergunta à luz das vidas sucessivas, nós podemos fazer o grande ganho que está reservado para nós, que está sendo esperado que nós tenhamos, que nós conquistemos para a transição planetária, que é a autopacificação. Nós só nos autopacificaremos quando respondemos a pergunta: quem sou eu? Porque aí ficará claro que se nessa encarnação eu sou rico e humilho os pobres, e eu não perceber o lado do outro, eu não fizer nenhum esforço para entender o outro, eu apenas falar que o pobre é vagabundo, pobre é pobre porque é vagabundo. Muita gente fala isso. Se ele não fizer esse esforço para entender o lado do outro, na próxima encarnação ele pode sim nascer bem pobre e ainda brigar com a filha: puxa, por que nós somos tão pobres? Por que nós somos tão pobres? Desgraça. Vocês não se perguntam por que nasceram brasileiro? Vai, fala. Por que nasci em São Vicente? Não é verdade? Tudo tem uma razão de ser. Você pode vislumbrar de um ensaio do universo, vamos reduzir, da Terra, como uma sala de aula, onde cada sala ensina uma coisa. Quando você nasce mulher, você aprende uma coisa. Você tende a aprender a inteligência emocional. É importante a gente saber lidar com sentimentos? Quem sabe lidar melhor com sentimentos, homem ou mulher? Homem não leva desaforo para casa. Homem pisou no calo, ele tem que partir para cima. Se vier apanhado, apanha de novo. E assim você vai aprendendo que você não trabalha os seus sentimentos. E por não trabalhar os sentimentos, nós homens somos panelas de pressão com a válvula entupida. O que acontece com a panela de pressão com a válvula entupida? Explode, deixa de ser uma unidade. Vocês sabem qual é a proporção homem e mulher do sistema carcerário? Alguém sabe? Chuta uma porcentagem. Quanto mais de homem do que mulher tem no sistema carcerário? Oi? 70-30. É bastante, 70-30 seria bastante, né? 90-10. A cada 10 pessoas que tem no sistema carcerário, 9 são homens. E por que será? Porque nós somos ensinados a não lidar com o sentimento. Desde pequenininho, a criança chega para o pai e fala: pai, eu gosto de poesia. Vai jogar bola, menino? Se gostar de balé, então, pelo amor de Deus, já apanha de cara. Já apanha de cara.
Se começa falando muito de sentimentos, você já começa a falar com a tua esposa, dá um jeito nesse menino. Porque sentimento não é coisa de macho. E por não saber lidar com sentimentos, a válvula entupida, quando está no fogo quente, explode. Homens explodem muito mais do que mulheres, que tem o território do homem é o da ação e o território da mulher é o da verbalização. Já foi feita estatística, o quanto a mulher fala mais que o homem. É uma grandeza. É uma grandeza. Parece que a válvula da mulher já é um rombo na parada da impressão. Não segura nada, já vai falando. Uma beleza. Tudo bem, alguém daqui pode falar, mas fala demais. Mas é muito melhor expressar sentimentos do que reter e explodir. Então, homens têm alguma coisa para aprender com mulheres? Então, você vai na classe de mulher e você aprende uma coisa. Você vai na classe de homem, que também tem coisa para a mulherada aprender com homem. Certo? Foco, saber fazer, ter objetividade. Eu sou assistente social, a gente faz muita reunião. Quando a reunião é só com mulher, pelo amor de Deus. O assunto, qual era o assunto mesmo? Hein? Pois é. Então, se nós reencarnarmos como japoneses, nós brasileiros, a gente aprende alguma coisa? Se reencarnarmos como alemães, a gente aprende alguma coisa? E tudo isso é um projeto pedagógico de Deus, onde a gente vai circulando nas diversas encarnações para ir aprendendo diversos pontos de vista. Quando a gente vislumbra isso, esse orgulho racial, esse orgulho nacional, esse orgulho sexual, ele todo se esvazia, porque você percebe, é só uma condição momentânea. Agora eu estou aqui, daqui a pouco, sabe, tipo assim, você é nomeado chefe por um mês. Você já pensou nisso? Você é nomeado chefe por um mês. Se você tiver mínima cabeça do lugar, você vai falar, não vou prejudicar ninguém, porque, pelo amor de Deus, mês que vem é outro. Essa consciência é muito concreta. Por isso que eu falei, quem sou eu é uma questão filosófica, teórica, acadêmica, mas ela é muito concreta. Ela é muito concreta. Jesus falou, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Quem vai ficar na terra regenerada é quem se pacificar. Ah, que legal, eu quero me pacificar, como é que eu faço? Como é que eu faço? Pelo que você está falando, mas você tem que reencarnar umas 1000 vezes. Pode ser. Pode ser. Pode ser que seja necessário a gente reencarnar 1000 vezes e aí a gente vai precisar ir para um outro planeta, percorrer as diversas posições existenciais para depois poder voltar aqui com uma cabeça mais expandida, não tanto fechadinho, sabe? Cabeça de cavalo, assim, que tem aquele Antônios, só fica pensando aquele pequenininho. Realmente, muita gente precisa ainda de 1000 encarnações, mas não. Você pode ainda expandir. Você é convidado a expandir a sua visão numa encarnação só. Dá para fazer isso? Dá. Plano facilitado, 10 vezes no cartão. É uma beleza. Como é que eu faço então para aprender outros pontos de vista sem precisar encarnar? É só aprender a se colocar no lugar do outro. Tá fácil? Jesus falou, faça ao outro aquilo que você gostaria que o outro lhe fizesse. Se você acha que ajuda alguém, mas não se coloca no lugar do outro, você não ajuda. Se você acha que ama o seu filho, mas quer que ele realize os seus sonhos, tipo assim, eu fui quase jogador de futebol. Coitado do meu filho, vai ter que ser jogador de futebol para realizar as minhas frustrações.
Eu casei mal. Meu filho tem que casar bem. Meu filho tem que casar bem. Aí eu escolho a pessoa mais rica que eu conheci e falo, é que. Coitado do filho. Ninguém realiza o sonho dos outros e essa pessoa vai perceber que ela já não age por si mesma. Quando nós nos identificamos com as coisas da terra, com as pessoas da terra, a gente muitas vezes age pela cabeça dos outros. Os meninos de rua falando para mim assim, xingavam uns para os outros, assim, ah, você é piolho. Não, você que é piolho. Eu não entendia o que era isso. Piolho é aquele que anda pela cabeça dos outros. Muita gente, é muito comum que nós andemos pela cabeça dos outros, que nós lutemos luta dos outros, que nós sejamos colocados para realizar sonhos dos outros. Como é que isso acontece? A publicidade. A publicidade coloca um monte de ideia na cabeça da gente. A gente acha que tem sede de Coca-Cola. Automático. Quando eu tenho sede, já pinta uma Coca-Cola na cabeça. Por que isso? De onde surgiu isso? Isso é ideia sua? Isso é ideia sua? Não, não é. Foi plantada na sua cabeça. Plantada na sua cabeça. De vez em quando você tem algumas, vai fazer alguma coisa e surge uma vozinha na tua cabeça, não vai dar certo, você não é capaz, você não merece que isso dê certo. Isso já aconteceu com vocês? Muitas vezes isso é influência espiritual. Você está sendo acompanhada por alguém, algum amiguinho que não quer que você realize algumas coisas. Você vai para o cemitério hoje, não tem mais nada para fazer. Então de novo para lá, já leva o colchão para lá, né? Não é possível. Muitas vezes nós somos programados pela mente do papai, da mamãe, da publicidade, dos obsessores, encarnados e desencarnados. O processo psicoterapêutico muitas vezes vai localizando essas vozes que estão dentro da gente. Nós temos vozes dentro da gente, muitas vezes estamos cumprindo ordens sem perceber. Nossa, eu estou fazendo o que minha mãe queria que eu fizesse. E aí você descobre o que você quer fazer e aquilo ajuda você a clarear a tua vida. Fugir, perceber esse condicionamento, essa identificação com as coisas daqui da terra, é um processo de libertação, de fazer a nossa vida e a nossa mente mais saudáveis, de deixar de ser piolho. Sacou o negócio? A bagaça, a tarefa, o negócio não é complicado. Então, a gente precisa sair da identificação de Saulo, perceber o quanto nós estamos sendo condicionados pela terra. E ao perceber isso, falar, eu preciso me conhecer para saber o que é meu e o que é do outro. Isso é frequente no processo de mediunidade. Todo médium, quando está começando, quando está no meio, quando está no fim, ele fica sempre perguntando. Quando está mais experiente, cada vez menos. Mas no início, é a pergunta que todo médium faz, é o que isso é meu, o que é da minha cabeça, o que é da cabeça do espírito. E ele fica o tempo todo perguntando isso. E essa pergunta precisa ser feita em que aspecto? Em todos os aspectos. Será que a sede que eu tenho de Coca-Cola é minha? Será que a ideia política que eu tenho é minha? Será que essa ideologia de que se eu sou negro, de que negro quando não faz na entrada faz na saída, é minha ou foi plantada na minha cabeça? Será? E quando você vai percebendo isso, você vai se separando das porcarias que colocaram em você e vivendo o seu projeto, cada vez identificando mais o seu projeto. Isso é importante na vida da gente? Extremamente importante. É mais ou menos como você está numa casa de um acumulador. Nós somos acumuladores mentais. Nossa casa tem tanto lixo, mas tanto lixo, que você não consegue fazer nada na cozinha, porque a cozinha está entupida até o teto de lixo. Aí você quer dormir no quarto, cama, armário,
Nada. Tudo entupido de lixo. Qual é a tua tarefa? Começa a abrir gaveta, tira tudo, começa a separar. Isso aqui presta, isso aqui não presta, jogar fora o que não presta e aproveitar o que presta. Reciclagem é extremamente importante nas nossas vidas. Essa é uma tarefa em relação à falsa identidade do ego, a falsa identidade de Saulo, aquilo que ele se identificava tanto com os preconceitos e orgulhos da raça, que em defesa dos preconceitos e orgulhos da raça, ele perseguiu o cristianismo, matou Estevão, confiscou, torturou, achando que estava fazendo melhor. Muitos de nós, quer ver um exemplo? Todo mundo que tem filho, especialmente, mas também esposa, pais, etc., faz uma programação mental. Pelos meus amores eu faço qualquer coisa. Quem tem filho e nunca pensou isso? Pelo meu filho eu faço qualquer coisa. Hã? Todo mundo já pensou isso, não é verdade? Está errado. É uma programação para infelicidade. Aí o filho aparece com um caderno diferente. Ué, filho, esse caderno aqui não é teu, não. Onde é que você arranjou isso? Não, o Pedrinho veio com esse caderno super legal, mais legal que o meu. Ah, é, filho? O que você fez? Peguei pra mim. Aí o pai, que programou a cabeça dele pelos meus filhos, eu faço qualquer coisa, faz uma pergunta. Alguém viu? Alguém viu? Ah, não! Seus problemas se acabaram. Pai, estou com dificuldade de fazer uma lição. Ah, é? Eu dou a resposta, mas você escreve com a tua letrinha, tá bom? Senão a professora vai perceber. Por quê? Porque pelos meus filhos eu faço qualquer coisa. Isso é tudo uma programação mental. Quando a gente vê aquelas lições, às vezes de uma mãe analfabeta, que vê o filho trazer coisa errada para dentro de casa e ela vai denunciar. Ela manda o filho denunciar, o filho não vai, ela vai denunciar. Tem gente que fala, nossa, isso não é mãe, isso não merece. Por quê? Porque o compromisso maior dela é com o filho? Não. O compromisso maior dela é com o que é certo, com o que é justo, com o que é correto. E isso Jesus ensinou. Ao contrário dessa programação mental equivocada da gente, isso Jesus ensinou quando disse que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E que o segundo, mas segundo é segundo, não é primeiro. O segundo é amar o próximo como a si mesmo. Então a gente deve sim amar os filhos, os pais, as esposas, os maridos. Mas nosso primeiro compromisso é com Deus. E Deus é o quê? O que é certo, o que é justo. Por isso, antes de defender você, meu filho, eu vou examinar na minha consciência o que é certo fazer. Só depois é que eu vou tomar uma atitude. Isso é uma programação mental de valor, que você precisa saber o que é seu e o que não é. O que é do ego e o que é do self, o que é da luz, o que é de Deus. Paulo não. Paulo não se identificou com as coisas. Ele falou, eu sou o vaso escolhido para divulgar o Evangelho de Deus. Então ele se define a partir de Deus. Quem somos nós quando nos definimos a partir de Deus? Aí é um outro grande passo. Depois do navio levantar a âncora, ele começa a funcionar o motor para viajar. Depois do balão soltar os lastros, ele começa a pensar o destino. Então, depois que a gente se livra dessas falsas identidades, desses falsos eus que a sociedade coloca na cabeça da gente, você é mulher, você é homem, você é branco, você é negro, você é rico, e por aí afora, quando a gente conseguir minimamente se libertar disso, a gente tem uma outra tarefa para falar. Bom, se eu não sou nada disso, quem sou eu? Eu sou um espírito. No dizer de Jesus, vós sois deuses.
E Jesus é tão tremendo quando ele fala vós sois Deus que ninguém acredita. Quem acredita que é Deus aqui, levanta a mão. Todo mundo diz que é cristão, mas ninguém acredita em Jesus. Sabe como é que é? Não, eu sou um seguidor que não segue. Eu sou um negócio assim diferente. Como assim? Jesus falou que você é Deus, mas você não está Deus, é claro. Claro que você não está Deus. Nós somos cheios de imperfeição, cheios de mágoa, cheios de orgulho, cheios de violência. Mas no fundo de todos nós trazemos o quê? Simplesmente Deus. Nós temos todos os poderes do mundo. Vós fareis tudo o que eu fiz e mais. Jesus disse que nós estamos condenados a sermos maiores do que Ele foi na terra. Já imaginou você ser maior que Jesus? Parece loucura para a gente, mas é o nosso destino, porque o destino de uma semente é ser árvore. Uma mãe olha para um filho e já fica idealizando: esse filho vai ser um trabalhador, vai ter a sua própria família, vai fazer as coisas. Por quê? Porque o olhar de amor vê o potencial que tem dentro das pessoas. O olhar do agricultor, quando é um olhar de amor, ele olha um punhado de milho e vê um milharal. Ele tem um milharal na mão? Não tem, ele tem um punhado de milho. Mas ele olha o punhado de milho e vê um milharal. A mãe vê o pitoquinho e vê... Olha o pitoquinho e vê o homem feito. Deus olha a gente, veja só, a gente, e olha para a gente e vê Deus. Nós somos deuses. Nós trazemos dentro de nós todos os potenciais que nós conhecemos e mais outros que nós sequer supomos que temos. Todos nós podemos andar em cima de água, podemos curar leprosos, paralíticos. Vocês devem estar falando: não, Maurício agora pisou na água. É claro, está muito distante da gente, mas nós trazemos esse potencial dentro da gente. E o que falta para a gente? A criancinha sabe que ela um dia vai ser um pai de família, um trabalhador. A criancinha, o bebezinho sabe disso? Não. O que falta para a criancinha é um olhar de perspectiva, um olhar de eternidade e um olhar de amor. Porque é o amor que faz a gente crescer. O amor é o bem fundamental para uma criança dar certo, uma criança vingar. A gente pode pensar que é o leite materno, mas não. Muita criança é alimentada sem leite materno. Ah, é roupa nova. Não, muita criança vive uma infância muito boa sem roupa. Brinquedo também não é importante. Se ela tiver amor próximo dela, se ela tiver quem a acolha, quem aposte nela, ela vai superar todas as dificuldades. Isso nós sabemos, é claro que é assim. Nós também precisamos de amor. Todos nós somos carentes. Se alguma vez você tiver que fazer horóscopo em jornal, a vida estiver dura, só sobrar esse emprego para você, você começa assim: não, de vez em quando eu me sinto incompreendido, eu sou meio carente, acho que as pessoas deveriam me valorizar mais. Pode escrever isso para todos os signos que dá certo. Nós precisamos muito de amor. Mas como conseguir esse amor? Francisco de Assis é um privilegiado, porque ele tinha uma conexão direta com o amor de Deus. Será que os santos, será que os iluminados eram privilegiados? Eu faço a seguinte comparação: eu vou na casa dela e vejo uma casa iluminada, clara, as plantas vigorosas, a casa limpa, as cores todas ali, e fala assim: puxa, você é uma privilegiada, hein? Por que eu sou uma privilegiada? Vamos lá na minha casa. Aí ela chega na minha casa e vai ver o quê? As plantas morrendo, sem cor nenhuma, tropeçando em tudo, as pessoas tropeçando nos móveis, batendo umas nas outras. Sabe por quê? Porque está tudo escuro. Na casa dela a luz entra, na minha casa não entra.
E a minha conclusão ela é uma privilegiada porque sobre a casa dela tem sol, sobre a minha casa não tem sol. É fácil eu concluir isso, mas tem privilegiados para Deus? Ela vai chegar e vai falar assim: Maurício, experimenta abrir a janela, experimenta afastar as cortinas. Você vai começar a ver a sujeira e vai começar a limpar. Vai começar a alimentar as suas plantas com a luz do sol. As coisas vão começar a clarear, você não vai tropeçar mais nas coisas nem nas pessoas. E a tua vida vai ser outra coisa. Deus, o amor que nós tanto precisamos, brilha para todos. A todo momento. Não há um privilegiado na escola de Deus. Nós é que nos abrimos ou não para a luz. Como é que está a casa de vocês? A minha está linda. Está linda? Parabéns. Eu pensei que você falou certo. Eu não ligava para casa agora. Quando a luz entra, a gente passa a ter olhos de ver. Por que Jesus falou que nós teríamos olhos, mas não vemos? Porque nós vivemos na escuridão. Quando a luz entra na nossa casa, nós passamos a enxergar as cores, nós passamos a ser nutridos, porque nós também precisamos de luz solar para sintetizar vitaminas, para ter saúde. Nós precisamos do amor, nós precisamos abrir a nossa vida para o amor. Ah, como é que eu faço então? Eu já entendi essa metáfora da janela, mas na prática, escuta, vamos ser concreto? Na coisa aí, na prática, como é que eu faço para abrir minha vida para o amor? Já que a gente começou com Paulo, mas São Francisco é maravilhoso quando ele diz para a gente uma tática boa para receber amor. Ele fala assim: é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. É morrendo para as coisas do ego, para as coisas da matéria, para a coisa do interesse, que se vive para a vida eterna. Você quer receber mais amor? Dê. Ah, Maurício, isso é loucura. Se eu quero receber é porque eu não tenho. Entenda, barulho, pelo amor de Deus. Mentira. Mentira. A pessoa mais apropriada para ajudar um alcoólico é outro alcoólico. A pessoa mais apropriada para ajudar uma menina que está no meio de uma gravidez sofrendo pressão para abortar é uma outra pessoa que passou por isso. Um sofredor é o melhor ajudante de outro sofredor, e ajudando a outra pessoa, colocando-se no lugar do outro, a vida se expande, as janelas se abrem, as cortinas se afastam e a luz entra. A luz entra. Quando a gente convida para ir no Sementinha fazer trabalho voluntário, deixa eu ver se lembra que foi manutenção informática, ajuda nos cursos, trabalho no geral. Muitos de nós vai para lá e lava banheiro, por exemplo, né? Quando a gente fala para fazer isso, é o 10 vezes do cartão, é o plano facilitado que Deus trouxe para a gente, é colocar-se no lugar do outro, porque espírita também se engana, religioso também se engana, achando que faz caridade ao distribuir cesta básica, roupa, brinquedo. Não. Você faz caridade quando se coloca no lugar do outro. Você faz caridade no ônibus quando ouve a pessoa que senta do seu lado falar da vida dela. Fila de banco. As pessoas te escolhem para falar da vida. E você acolhe ou não. Cada um no seu quadrado. Nós somos convidados a nos abrir as nossas janelas do nosso coração o tempo todo. E a mesma janela que oferece, o mesmo caminho que abre para dar, abre a tua vida para receber. Abra-se para o amor. É o convite que Jesus nos faz hoje. Abra-se para o amor, que você vai se conhecer e conhecer a tua realidade maior de uma maneira mais ampla. Abrindo para o amor.
um homem para com uma mulher, ele vai descobrir um outro universo. O rico que se abre no universo do pobre, tira os seus preconceitos, vai descobrir uma outra porta. E assim por diante. Todas as diferenças são só aparentes, são só lições que nós podemos ter. E abertos para essas lições, que a nossa vida se expande. Por isso que eu trouxe para vocês o Quem Sou Eu, porque é o caminho a partir dele, segundo Sócrates, segundo Jesus e segundo Allan Kardec. O autoconhecimento é a matriz, é a base sobre a qual você vai ter uma possibilidade de fazer do seu casamento, da sua religião, do seu trabalho, melhores exercícios de amor que eles realmente são. Homens aprendendo com mulheres, quem tem aprendendo com quem não tem, e assim por diante, nessa grande cooperação e fraternidade que é o sentido da vida. Muito obrigado, gente.